Bora! Sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Mais um podcast, mais um Afildcast. Gustavo Rezende por aqui, host do nosso Afildcast, junto com ela, sempre com ela. E agora ainda muito mais especial, porque antes eu falava que ela já era minha sócia, minha parceira de vida, minha esposa e agora também mãe do meu primeiro ou da minha primeira filha ou filho. Bom demais. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo a Fieldcast. Sócia na vida e sócia nos negócios do Gustavo Rezende. Por aqui, Nath Superti. E agora não só sócio na vida, mas também mãe, né? Ai, gente, então muito bom, muito bom, muito bom, muito bom com essa novidade. E vai ser o novo challenge. Depois a gente vai vir com um podcast aí, como viver a Field na maternidade, por aí vai. Depois ele fala sobre isso, mas não é sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre outra coisa. Nós vamos falar hoje como escalar a sua consultoria empresarial. Gente, e por que nós vamos falar isso? No Ser Consultor Empresarial, eu quero trazer uma introdução sobre esse tema. No Ser Consultor Empresarial, a gente resolveu construir muitas coisas sobre isso, tipo, principalmente como escalar a consultoria. Mas o que a gente mais escuta depois de ter treinado mais de 1.000 consultores no último ano, a gente escuta muito esse tema, como escalar a minha consultoria. Por quê? Você pode até iniciar como consultor, mas em algum momento você vai se ver limitado. A gente vê muito isso. Ou muitas vezes a gente pega muitos consultores de mercado que têm 10 anos de mercado, 5 anos de mercado e estão começando a ficar sobrecarregados. E a palavra da vez é escalabilidade. É possível escalar a consultoria empresarial? Será que eu tenho que ter muitas pessoas? Como que eu consigo escalar? E a voz e mentor de todos esses consultores e também o meu próprio mentor, Gustavo Rezende, vai falar um pouquinho pra gente. Gu, como que a gente pode escalar? Porque esse aí é um segredão máximo que todo mundo quer. Como escalar a consultoria empresarial? E primeiro, é possível escalar? Olha, muito forte o que você está falando e nós temos que entender que a gente faz uma confusão mental. A primeira coisa é que nós temos que entender o que significa escala. Escala significa que você consiga replicar alguma coisa ao mesmo tempo que você tem um crescimento acelerado de algo, sem que os seus custos aumentem na mesma proporção. Por isso que quando se fala sobre escala, o princípio básico da escala está muitas vezes atrelado a uma palavra chamada tecnologia. Então a primeira notícia que eu tenho para dar para você é que um negócio de consultoria empresarial não é escalável no princípio técnico da palavra. Como assim? Não é, como assim não é escalável no princípio vou técnico? contextualizar. Conta mais. Porque foi o que eu acabei de falar. O negócio de consultoria é uma empresa que é prestadora de serviço. A não ser que você tenha e aí tem um caminho para você ter um crescimento acelerado e sustentável. Mas é que hoje, Nath, está muito na moda falar sobre escala. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, sabe quanto que ela fatura? Ela fatura R$9.000 por mês. Ela falou, eu quero escalar o meu negócio. Então, calma aí. Vamos entender o que é escala, e eu acabei de explicar para vocês. Escala é você conseguir replicar alguma coisa, ter um crescimento acelerado e que os seus custos não aumentem na mesma proporção, ok? E vamos entender o que é um crescimento acelerado. Na consultoria, o problema que as pessoas, os consultores têm, em especial os profissionais autônomos que prestam consultoria empresarial, é que chega um certo momento que você não consegue mais. Você está trabalhando, você está lá com 4, 5, talvez para alguns é 8 ou 10 projetos, e você já não consegue crescer mais. Então, eu gostaria de mudar um pouco a nossa provocação inicial e a nossa pergunta e começar a olhar para uma ótica que é, como que eu posso crescer o meu negócio de consultoria? Aí você vai falar assim, não, Gustavo, mas eu quero escalar. Então, você quer escalar? Então, anota aí que eu vou te dar algumas dicas para quem quer escalar. Primeiro, se você quer escalar, infoproduto no digital é um caminho. Um outro caminho para quem quer escalar a consultoria, mas está vendo que não é uma consultoria, é um modelo de negócio diferente, infoproduto. Um outro modelo é através de franquias. Um outro modelo é através de rede.
Por exemplo, você montar uma estrutura de licenciados, que são pessoas que terão licença da tua marca para poder ou fazer ou vender aquilo que você faz. Uma outra forma de você escalar a sua consultoria, né? Além disso, é você trazendo alguma questão de tecnologia, isso no médio e longo prazo. Então, o que eu acredito que é mais verdadeiro é a gente olhar para o negócio de consultoria como um crescimento acelerado. E agora, o que faz um crescimento acelerado de uma consultoria? Uma palavra chamada método. É impossível, vou repetir, é impossível você ter um crescimento acelerado, ou até mesmo você querer escalar a sua consultoria se você não tiver um método. Por quê? Porque você morre no princípio básico do negócio, que é replicar. Eu morri nisso. Há um tempo atrás, eu fazia consultoria, eu atendia um monte de projeto, e qual que era o meu problema? Eu não conseguia crescer, porque ninguém fazia como eu. Não, e é legal o Gustavo falar sobre isso, porque realmente foi uma virada de chave de tudo que a gente resolveu fazer em negócios. E foi aí que eu entrei, porque me tornei sócia do Gustavo Rezende, nessa brincadeira toda, por causa desse ponto, né? O Gustavo ele vai poder contar um pouco mais, mas eu vou contar o meu lado da moeda, como eu via, né? O Gustavo, ele é consultor há mais de 10 anos, tem uma experiência incrível, e todos os clientes, a maioria dos clientes dele, amava ele. Então, não só clientes, mas toda a maioria dos clientes dele se tornaram amigos. Hoje ele tem amigos, não clientes, né? Só que ele entregava com excelência, tinha resultados incríveis. E eu só via isso. E eu não era consultora na época. E eu só via ele. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que ele se desgastava demais. Porque ele ficava com muitos projetos e era só ele. Até que, numa virada de chave, nós resolvemos abrir o nosso próprio negócio, onde que eu cheguei para ele, apertei a mão dele e falei assim, vamos escalar então esse negócio. Porque você precisa ensinar aquilo que você faz para mais pessoas. Porque não tinha consultor nenhum que conseguia aplicar com maestria e qualidade como o Gustavo. Então, isso eu acho que, Gustavo, quando você fala que infoproduto ou ir para o digital, é uma peça-chave para escalar. E que precisa de método do mesmo jeito. Mas que precisa de método do mesmo jeito. Não tem escapatório. Eu acho que essa é uma frase que eu posso tatuar no corpo. Para quem está no mercado de consultoria empresarial, se você quer ter um crescimento acelerado e quem sabe até escalar o seu negócio, você precisa ter um método que possa ser, primeiro, ensinado para então ser replicado. Caso contrário, você só tem vontade, porque não condiz com a realidade. Boa. Mas eu tenho uma pergunta, antes de a gente chegar nessa questão do método, para a gente trazer uma conversa que eu queria entender um pouco mais. A gente já discute isso muito em casa, nos trabalhos, né? Por que as pessoas querem tanto escalar, ou por que elas querem tanto replicar ou ter resultados exponenciais na consultoria? Porque agora você falou, uma pessoa que chegou para você falar, eu quero escalar, né? Eu vejo 3 motivos, Nath, por que a palavra escala está na moda. O primeiro motivo é que quando a gente olha para as principais startups do mundo, como Netflix, Spotify, se entende-se por um conceito de escala. A pessoa, uau, eu quero. A segunda coisa é que as pessoas acham que escala significa o seguinte, que eu vou escalar o meu negócio, vou ganhar um monte de dinheirão e não vou precisar trabalhar nada. Nossa, isso... Né? Isso é verdade. E a terceira coisa que eu vejo que as pessoas estão procurando escala, porque como eu falei, então é uma palavra que está na moda. Então a pessoa olha pro vizinho, ela fala, esse cara tá ganhando um monte de dinheiro. Ela não sabe nem o que ele tá fazendo. É escala, esse cara escalou o negócio dele. Então na minha visão, juntando o que o mercado de startups fez, juntando um negócio que eu quero trabalhar menos e ganhar mais, e uma questão de modismo, a palavra escala tá batendo na porta de todo consultor e falando assim, vamos escalar? Então, se a gente pudesse parar para pensar realmente, a grande maioria das pessoas, Gu, estão pensando em trabalhar menos e ter mais resultado. Total. As pessoas querem ganhar rios de dinheiro, mas se puder não fazer nada, no máximo acordar, tomar um cafezinho e olha lá, almoçar um salmão, é isso que as pessoas querem. Mas por isso que a escala, ela pode se tornar um tiro no pé. Entendi. Porque você fica olhando para um negócio que é um sonho, mas que não é uma realidade. Mas como que então você... Porque assim, você sempre teve essa vontade de escalar, porque trabalhar menos, fazer mais. Só que qual foi a virada de chave
Porque antes da gente construir a nossa empresa, que foi para escalar com o nosso método, com as nossas diretrizes, com o direcionamento, você estava numa outra empresa de consultoria, certo? Aham. Por que que lá você tinha outros sócios, você tinha uma estrutura incrível, vocês eram uma empresa muito bem reconhecida, mas você atendia 14 clientes e não conseguia escalar? Porque eu não tinha tempo. Na verdade, eu não tinha duas coisas. E as duas coisas são mentiras. Eu não tinha tempo e não tinha não é conhecimento. Eu não tinha o preparo para desenvolver o método. Vou dizer uma coisa. Desenvolver o método não é tão simples. Porque envolve você entender como é que você faz algo que é natural e fazer uma engenharia reversa, como se você estivesse quebrando as moléculas ali, entendendo qual que é a química que está por trás, para que outras pessoas possam replicar. Então eu já tive talvez o cenário ideal, mas eu falava que eu não tinha tempo e que eu não estava preparado. E que ninguém podia fazer como eu, que é mentira. Mentira. E hoje em dia eu entendi que você criar um método para quem é consultor empresarial, ele é uma liberdade. Por quê? Porque você começa a criar um negócio que é maior do que você. Mas você precisa criar o seu método ou você pode pegar um método que já existe e entregá-lo e depois disponibilizar para as pessoas ao seu redor? Depende. Que são seus funcionários, às vezes, Depende do outros que consultores. você quer. Na minha visão, se você quer andar junto com pessoas que já chegaram onde você não chegou, que já tem resultados que você ainda não teve, numa área de atuação que você até tem familiaridade, para que você vai gastar tempo, energia, dinheiro para fazer uma coisa que você acha que sabe? Nessa conjuntura, se hoje eu sou um consultor, que eu estou no mercado querendo crescer ou entrando no mercado de consultoria, independente da conjuntura, com certeza eu procuraria alguém que já tem um método para me ajudar a ter esse resultado muito mais rápido. Boa. E faz sentido o que você está dizendo, que eu vejo muito na questão do mercado de coach, né? Que bombou no Brasil aí nos últimos anos e se tornou um mercado sólido no Brasil, a questão de coaches. E hoje, se eu quisesse me tornar coach, tinha duas opções. Eu vou fazendo e testando e criando meu método, mas isso é erro e tentativa e tempo de trabalho, né? Ou eu vou lá e compro um método, né? Não é compro. Estudo um método de alguém que já aplicou, porque hoje tem várias formações de coach. Então, seria nessa mesma estrutura a questão de consultor também. Com certeza. Eu acho assim, gente, o que você puder economizar de tempo e dinheiro ao longo da sua jornada, você vai agradecer. E te falo, eu tive o prazer de criar um método junto. Você participou dessa jornada, a Macena participou dessa jornada. Criar um método é uma loucura. Tanto que agora o que a gente faz? A gente forma outras pessoas no nosso método. Mas por quê? Porque, querendo ou não, é um método que já é aplicado há 10 anos, que é baseado numa parte teórica, então tem muita coisa de livros. A gente pegou, né, Avalie o que Importa, que é um dos livros que foi um dos primeiros sócios investidores do Google, que é o John Doerr, que fala sobre OKRs. Tem uma parte que fala, que a gente traz no método sobre o Inflexão, do Flávio Augusto. A gente traz as cartas de Bezos, que vai trazer ali quais são as principais ferramentas que a Amazon utiliza para ter o crescimento acelerado. Então, o que a gente fez? A gente pegou um embasamento teórico, com uma experiência prática, juntamos tudo isso e nós apresentamos para o mercado o que a gente chama de método GR, que é um método de gestão para resultado. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? A gente estava falando sobre escala, que eu acho que existe alguns pontos. Então, a gente já começou a entender que para escalar um negócio, ou principalmente um negócio de consultoria, mas isso serve para qualquer coisa, né? Porque hoje eu presto mentoria e consultoria e muitas as pessoas querem escalar, querem trabalhar menos e ter mais resultado. Esse é o resumo. Não só consultores, mas vamos falar desse mundo da consultoria. Uma é indo para o digital, se posicionando mais no digital, não só como infoprodutor, certo, mas se tornando algo que tenha algo, mas dá até para ser infoprodutor, você precisa ter um método, você precisa ter algo testado ali e um doutrinamento especificamente da sua metodologia, que método vem de metodologia. E o método, né? E sabe o que é mais legal sobre isso? Então, para vocês que nos conhecem, não muito ou não, eu não era consultora, eu não era mentora, né? Então, quando a gente começou esse negócio, eu queria ir pro digital. Eu estava nesse negócio porque eu queria trazer mais escalabilidade e replicar o Gustavo Rezende. Não sei de que cargas d'água nessa conversa, eu via que você tinha essa dor.
né, que você fazia muito e não conseguia transferir tudo que você sabia para outros consultores. E quando você quer escalar, que essa é uma dica para quem quer escalar realmente, se você quer ter outros consultores prestando consultoria para você, tem um problema aqui. A questão da excelência na entrega. Se você, como eu, como Gustavo, e gosta e quer garantir a excelência da entrega, que isso é muito importante para o seu cliente, porque principalmente serviço, você tem que garantir a excelência da entrega. E esse é o problema. Se você não tem uma metodologia para esse consultor que vai trabalhar para você, possivelmente você vai lá, vende, faz a sua marca, mas na hora de entregar, se esse consultor não tem excelência em entrega, ele entrega do jeito que ele acha que ele deve entregar, aí tem um erro. E a gente já errou um pouco sobre isso, Gustavo já errou bastante sobre isso, que é o que acontecia, que eu via lá, assistia de bastidor, né? Onde que quando trocava o consultor, o cliente não ficava satisfeito. Só que quando você tem um método e é uma excelência da entrega, isso funciona. E eu vou te falar mais, né, Gu? Que eu não era para ser consultora e nem mentora. Para quem me conhece sabe que eu estudava até para ser juíza. Sou formada em Direito, advogada. E aí, dentro dessa estrutura toda, eu resolvi, observando o Gustavo, eu comecei a perceber que era possível eu me tornar consultora. E principalmente porque eu gosto de estar com as pessoas, ajudar empresas. E aí eu comecei a fazer o quê? Gustavo, me ensina aí. Eu comecei a fazer isso, né? Tipo, como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Aí foi quando ele começou a criar o método dele. Sentar a bunda, passar horas trabalhando e criando o método. Eu não sei como que ele criou tudo. Eu ajudei bem pouco, na verdade. Porque eu tinha uma coisinha ou outra, mas fui testando. Então, uma das coisas que eu acho muito legal e extraordinário no nosso método, depois eu quero te fazer algumas perguntas sobre, no método de gestão para resultado, que a gente chama de apelida de método GR, não é método de Gustavo Rezende, mas método de gestão para resultado, é que eu utilizo ele. E com maestria e excelência na entrega. Meu NPS é 9,6 de entrega. Então, não só consultoria, mentorias ou treinamentos, né? Porque o método ele tem treinamentos, tem mentorias, e aí que é uma pergunta para você. Então, antes de fazer essa pergunta específica, fale, de onde que surgiu todo esse método? Porque foi você que criou ele. Você me ensinou, e tem ensinado outros consultores a utilizá-lo, né, para empresas. Da onde que surgiu todos esses métodos? Você falou alguns livros, algumas coisas, mas onde você tirou tudo isso? A primeira coisa que eu vou contar quase que o final da história de como é que surgiu o método. Mas o método, ele é fundamental. Mas como é que eu falei assim, cara, esse negócio dá para fazer? Eu tinha uma cabeça que era impossível replicar a forma que eu trabalho. Que normalmente a maioria dos empresários que estão aí afora tem essa mentalidade. Ninguém faz como eu faço. Faz sentido? Faz. Beleza. O que aconteceu? No ano passado, eu vendi um projeto de consultoria onde não era eu que iria entregar. E quem iria entregar era uma outra pessoa. E essa pessoa tinha os princípios básicos do método de como eu fazia. Eu lembro que a empresa falou, cara, mas a gente quer você. E eu falei, não, realmente tem que ser eu, mas vamos fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele vai entregar do jeito que eu entrego. Tá aqui, ó, tem um método. Sabe o que aconteceu? Ele entregou melhor do que eu. Naquele momento ele me despertou um negócio. Eu tô lascado. Eu achei que se eu morresse, ninguém faria como eu. Mero engano. Ainda bem. Se eu criar um método, tem alguém, e muita gente na verdade, que ali era só uma pessoa representando todo o potencial, pode fazer muito melhor do que eu. Legal. Ele quebrou um paradigma de como eu vi o mundo. Interessante isso, você falar que é um paradigma das pessoas de falar, ninguém entrega tão bem quanto eu. Sabe o que é engraçado? Eu lembro muito disso, não sei se você era... Esse poderia ser até a música, ninguém entrega como eu. Não começa, Gustavo. Você é muito bom como consultor, mas não como cantor, pelo amor de Jesus Cristinho. Não faz isso, não. Ó, mas uma coisa que eu falo muito sobre isso, né? Que possivelmente, se você foi uma pessoa na infância que... Sabe quando era na equipe de trabalho? Não sei se você era assim, Gu. Ou você só segurava o cartaz, ou você falava assim, trabalho em equipe. Não, daqui, eu era essa. Me dá aqui que eu faço e coloco o nome de todo mundo. Sabe por quê? Porque eu entendia na minha concepção que só se eu fizesse e fizesse realmente, eu sabia que eu iria fazer bem feito e ia levar 100. Então, às vezes no trabalho,
agora com a maternidade eu me deparo com isso, né? Porque eu não quero parar de trabalhar, mas eu não quero ficar centralizando tudo. Eu quero que as coisas rodem. E se eu tivesse a sensação de que só eu consigo fazer bem feito, ninguém vai fazer tão bom quanto eu, cara, não me deixa ter esse espaço de sossego, né? Que a gente chama líder-herói, né? Que não consegue tirar férias e é insubstituível. E o mais legal que você traz sobre isso, você era assim, né? Total. Porque, e não é por mal. Muitas vezes a gente não consegue fazer algo, não é porque a gente não quer, é porque a gente não acha que é possível. Aí você fala, mas por que a gente acha que não é possível? Porque nós nunca tivemos uma experiência vendo aquilo sendo feito como possível. Então, era assim que eu lidava com essa situação. Aí eu perguntei pra você, pra quem é o método? Boa. Método de gestão para resultado, porque a gente tem vários métodos, né? Nós começamos a nossa empresa com uma metodologia, a Field, que foi como se tornar consultor empresarial. Mas não era um método de entrega, né? Como entregar consultoria, porque a gente não conseguia chegar nisso, porque tinha que abrir, fazer uma eutanásia aí, e abrir a tua cabeça, alguma coisa assim, e ver o que tinha por dentro. Certo. Graças a Deus, você conseguiu transferir tudo que você aprendeu nos últimos anos numa metodologia embasada em vários outros indicadores e métodos específicos de grandes empresas. Diante disso, para quem é esse método de gestão para resultado? O método GR, que é método de gestão para resultados, ele é para novos ou consultores empresariais que já estão no mercado e que querem ter um método para aumentar o faturamento. Tá, explica direito então, se a gente fosse entender. O método de gestão para resultado são pessoas que nunca foram consultores. Ela pode pegar e aplicar nas empresas. Ok. O método GR é para ser aplicado nas empresas. Quem que aplica nas empresas? As pessoas que são formadas pelo método GR, tá. Então, que são novos consultores, ou pessoas que já atuam no mercado de consultoria empresarial e que podem chegar até R$25 mil de faturamento por mês aplicando esse método nas empresas. Ok. Então, pessoas novas como eu, certo, que nunca fui consultora, certo, se eu pegar esse método dessa maneira, eu consigo agora, depois disso, aplicar. Eu tô fazendo uma pergunta, gente, é meio que retórica, mas eu já sei a resposta, né? Porque eu sou essa pessoa e eu utilizei o teu método. Exatamente, peguei passo a passo, todas as ferramentas, todos os treinamentos e apliquei nos clientes, né? Então, continuo aplicando. Hoje, às vezes, aplico só mentoria, uso só treinamento e aplico também toda a consultoria. Além de pessoas novas como eu, que nunca foi consultor, se tornar. Quem mais? Então, consultor que ele tá no mercado, mas não tem o método dele e é um consultor solo. Ó, vou te dar alguns exemplos. Consultor empresarial, que o cara tá ganhando 5 a 10 mil reais por mês, está se matando de trabalhar. Esse cara tem que fazer o método GR. Consultor empresarial, que já tem muito tempo que está atuando no mercado de consultoria e que precisa atualizar e modernizar as ferramentas. Esse cara precisa fazer o método GR. Consultor empresarial, que não consegue entregar resultado para o cliente como ele gostaria. Provavelmente ele está falhando no método. Esse cara também precisa fazer o método GR. Consultor empresarial que quer aumentar exponencialmente o seu faturamento, porque quando você tem o método, você consegue vender mais fácil, porque você tem toda uma linha de aprendizado que já foi testada, e você consegue entregar muito mais fácil. Esse cara, esse consultor ou essa consultora também tem que fazer o método GR. E você falou que todos os consultores que fizerem o método GR e ter essa ferramenta disponível, elas podem chegar a ganhar 25 mil reais por mês. Isso sendo consultor solo ou consultor empresa? Depende do quanto que você quer trabalhar. Como consultor solo? Como consultor solo, você imagina o seguinte, você vai ter que ter em torno de uns 7 projetos que vão te pagar em torno de 3 mil reais por mês. É possível? Claro que é possível. Na verdade, vai dar 21 mil de faturamento. Mas eu sempre sugiro que você implemente ganhos variáveis juntos. Então, você pode ganhar muito mais do que 25. Okay? Só como consultor solo? Só como consultor solo. Tem gente autônomo. Tem gente hoje que saiu do zero e está ganhando 10 mil reais por mês. Tem gente que saiu de 5 mil reais que ganhava por mês, está ganhando 12, 15, 18, 23, 25 mil reais por mês. Solo. E aí, se eu quiser trazer isso para replicar e trazer outros consultores que também tenham a questão de excelência e entrega, é possível. Claro, com certeza. E também é possível, para quem está ouvindo essa nossa conversa, se aproximar e se associar a nós também.
Né? Nós temos um outro braço, que é o braço dos licenciados do ser consultor, onde que se a pessoa tem perfil, isso é para qualquer um? Não é. Isso é só para quem tem perfil. Essa pessoa, ela é convidada a se tornar um desbravador junto conosco. Então, Para e aí, desbravar esse mercado, agora eu vou pegar esse dentro. Então, você trouxe um ponto de escalabilidade, de trazer tudo isso, que um ponto é digital, método. O que mais que você trouxe? Como é que eu posso escalar? Digital, método, franquias, a rede, que é os licenciados. Então, se eu olhar na toda a conjuntura, para que realmente eu consiga escalar, ou escalar, ou ter mais resultado, tem um segredo aí que é não viver sozinho, né? Porque é muito comum, o próprio consultor empresarial e a classe dos consultores empresariais, que é o que eu mais identifico. 85%. Cada um por si. Não. Consultor é muito teimoso. Cada um por si, Deus por todos, né? Quero te falar uma coisa. Você, consultor empresarial, você é muito teimoso. 85% dos consultores empresariais, a empresa de consultoria é o eu consultor. Você está andando sozinho. Mas sabe por que você está andando sozinho? Porque você quer. Sozinho, meu amigo, você vai chegar num teto que eu já vou te adiantar o que vai acontecer. Você vai se matar de trabalhar para pagar a conta. Você vai sobreviver. Você não vai viver. E a culpa é de quem? A culpa é sua. Cheio de oportunidade para você se juntar a gente boa, criar e participar de coisas grandes, e você está escolhendo, por ser cabeça dura, um FMA, que é falsa mentalidade aberta, andar sozinho. Tá, mas isso era agora eu faço parte dessa classe, né? Mas você era assim... Claro, até que eu falei o seguinte, a hora que eu cheguei e comecei a faturar tanto, eu falei, sozinho não dá, eu cheguei até aqui. Desse jeito aqui eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar bem, já ganhava bem. Dá para você viver? Dá, um salário aí de 25, 30, 40, 45 mil por mês, dependendo dos resultados, você vive bem, não vive? Então, sozinho? Uma das coisas que é muito importante em escalabilidade para qualquer negócio é aprender a dividir para conquistar. É a regra de jogo. É a regra de jogo. Porque mesmo se você for para uma linha de infoproduto, você não consegue fazer sozinho. E tem muita coisa envolvida. Se você for para uma linha de franquia, você está enrolado, que tem muito pepino para resolver. Qualquer área que você for, você vai precisar de pessoas que têm conhecimentos técnicos e habilidades que você não tem para poder te levar onde você Então, no mínimo, que é ou você tem uma equipe, ou você se junte com outras pessoas, com parceiros de negócio, para gerar mais negócios e gerar mais rentabilidade. Porque no final a escala não é só... Porque não adianta eu pegar, franquear um monte e não ter rentabilidade, né? Esquece, não sustenta. Um ano tá quebrado. Boa. Quero falar sobre 3 coisas para fechar a respeito de método GR. Quais são os pilares que formam o método GR? A primeira coisa, qual que é o método GR? Por que qualquer consultor, seja consultor de vendas, financeiro, de marketing, de logística, consultor jurídico, consultor de inovação, consultor de gestão, consultor, o que for. Por que qualquer consultor pode fazer o método GR? Porque existem 3 princípios do método GR que, se você não aplicar, você não tem sucesso na consultoria. O primeiro princípio é o princípio da cocriação. O método GR ele foi desenvolvido em todas as etapas para que você aprenda a entregar uma consultoria com o cliente sendo protagonista, aonde ele executa. Que normalmente nas consultorias empresariais, o que chega ao consultor vai lá e caga a regra. Faz desse jeito. Aí quando ele vai embora, tudo que ele implementou vai embora junto. Então o primeiro pilar diferencial do método GR é a cocriação. O segundo pilar que diferencia o método GR é o início do método GR. Qual que é o grande problema da humanidade hoje? O grande problema da humanidade hoje é que nós não sabemos o que nós queremos, muitas vezes como pessoa física. Na pessoa jurídica é muito mais isso. Por quê? Porque não é só você. É você com mais... Ou seja, uma empresa, ela muitas vezes está no dia a dia e ela está perdida. Aí você vai falar sobre missão, visão e valores. Não, a gente tem isso escrito na parede. É um parágrafo de 7 linhas que ninguém nem lembra que está lá e o que está escrito. O método GR, ele começa trazendo clareza para onde que não tem. E para pensar, seja muito sincero. Na sua vida e no seu negócio, quando você tem clareza de onde você veio e de para onde você está indo, a sua chance de chegar lá é muito maior. Esse é o segundo princípio, é o princípio da clareza, do porquê que é a missão, do destino que é a visão. Ah, Gustavo, mas eu sou um consultor jurídico. Você tem que aplicar isso. Porque isso vai te ajudar você a influenciar o cliente semana assim, na outra, quando ele quiser desmarcar a reunião, quando ele falar que está cansado, quando ele não vê o resultado de um mês para o outro que demora. E qual que é o terceiro princípio do método GR?
que funciona é ganhar as pessoas. Um projeto de consultoria só tem sucesso se o bem mais valioso da empresa jogar do mesmo lado, que são as pessoas, que normalmente não acontece. Porque normalmente quando começa um projeto de consultoria, a pessoa se arma. Esse consultor vai me dar mais trabalho, não estou nem tendo tempo. Esse consultor empresarial vai tomar o meu emprego. Mas o método GR, ele usa várias técnicas para que você aplique os princípios básicos para que você ganhe as pessoas. E quando você ganha as pessoas, meu caro, o milagre acontece. Boa. Então agora é a parte do CTA, né? Você sabe o que é o CTA? CTA. Call to Action. Chamada para ação. Então, se você, consultor, se está nesse vídeo, quer entender como escalar melhor e quer ter acesso a esse método de gestão para resultado, bem simples. Manda um eu aqui ou entra aqui, ó, embaixo, tem toda a descrição, tem o WhatsApp da nossa equipe e você vai ter esse contato e entender como que funciona, como que não funciona. E é uma coisa assim, não é todo momento que tem, não é gravado, é uma imersão específica, porque a gente tem que ter excelência na entrega, e eu mesma faço parte de tudo isso, constantemente estou lá, e sou chata na excelência da entrega, hein? Se você é chatinho assim como eu, chatinho do rolê, como a gente chama, então quer ter uma excelência da entrega, ou não quer começar sozinho, batendo cabeça, venha para o método de gestão para resultado, que é um método, você se torne especialista em gestão para resultado, e assim você se posiciona para o mercado e vende, no mínimo, um ticket médio de 2.500. Fiz um bom merchan, né? No mínimo. No mínimo. Eu cobro muito mais, tá? Só para constar. Meu ticket médio está mais alto que isso. Mas você que é novo, nunca prestou consultoria antes, se quiser, esse é o mínimo que você começa. E o mais legal, sabe, Gustavo? Eu vejo que esse método de gestão para resultado que eu apliquei, eu fico besta. O quanto realmente de resultado. Eu fiz o NPS com os meus clientes, 9.6. Eu fiquei assim, caraca, de satisfação e resultado. Porque eles têm resultado. Você acabou de matar a charada. Para pensar. O que sustenta qualquer parceria comercial? É uma palavra. E essa palavra eu aprendi apanhando. Você pode ser gente boa, você pode ser até bonitinho, bonitinha. Você pode ser legalzinho, você pode ser esforçado, mas se você não tiver essa palavra, esquece, você não vai prosperar no mundo dos negócios. Sabe qual é essa palavra? Resultado. Resultado. Se você não tem a capacidade de gerar resultado com o teu trabalho, com o teu negócio, com o teu serviço, vai fazer outra coisa que você gera resultado. Por quê? Tem uma frase que a palavra inspira e o exemplo arrasta. E eu agora vou fazer uma analogia que é, a palavra, ela até pode chamar atenção, mas o resultado, ele amarra o cliente com prazer pela eternidade. E o mais legal, assim, do método de gestão para resultado, que você pode aplicar ele em consultorias, em mentorias, você então pode pegar ele, em vez de fazer consultorias, pode fazer mentorias, e você também pode fazer apenas treinamentos, porque dentro do método de gestão para resultado, a gente ensina que você deve fazer treinamento para a equipe constantemente, como o Gustavo falou. O cliente é protagonista e tem a cocriação. E a equipe inteira faz parte, você vai entender isso da parte do método, especificamente, mas você tem que dar treinamentos. Então, você pode, muitas vezes, vender um treinamento esporádico. Claro. Você pode, muitas vezes, dar uma palestra sobre aquele tema. Usando os princípios. Exatamente. E o mais legal, que são metodologias, assim, de primeira, até o que eu trouxe, a gente passou pelo Vale do Silício, tem aqui alguns fieldcasts para vocês escutar. Os 2 primeiros a fieldcasts foram gravados nos Estados Unidos e a gente testou também as nossas metodologias e validou muitas delas lá. Então, acho que é uma questão de primeira. Pode ter muitos métodos por aí, mas o método de gestão para resultado, ele é único, tenho certeza disso, não só para os consultores, mas para as empresas que também querem escalar, porque ela é a base de tudo. Braço. Você consegue atender cliente? Não. Eu consigo atender cliente? Não. Quem está nos ouvindo consegue? Talvez. Se você consegue, por favor, vem pro lado de cá que nós estamos precisando de pessoas como você, com método, para poder entregar resultados. Aí, Gustavo, está dando spoiler, que daí já é outro nível. Ele está chamando você para um outro avançado. Mas isso é muito bom. É que perto da gente, realmente, as pessoas que estão fazendo o método e passam para o próximo nível, que é os nossos licenciados, têm a oportunidade de atender nossos clientes, né? Então, essa é uma maneira de vou fechar minha participação aqui hoje. Muito bom. Minha visão. Temos 20 milhões de empresas no Brasil. Sabe por que essas empresas não têm gestão?
Por quê? Porque não tem consultor batendo na porta delas e falando assim, eu tenho um modelo de gestão que eu posso te ajudar a implementar no seu negócio, você aumentar seus resultados. Com um valor que é viável para você e de uma forma que se você ganha, com o resultado que eu vou gerar pelo meu trabalho, eu também ganho. Por isso, sabe o que eu quero fazer da vida? Democratizar uma nova consultoria para o novo mundo. Nossa. Porque tem muita gente que está quebrando agora, que se tivesse acesso ao que a gente faz aqui, eles poderiam ter uma história diferente. E não é só sobre eles, é sobre a família deles, é sobre as todo o ecossistema empresas, que eles é sobre impactam. criação de emprego, geração de negócios. Eu acredito muito nisso também, por isso que eu tô com você nessa jornada. E é um prazer. É um prazer. E aí, finalizando então o nosso Fieldcast, fica o convite para você entender um pouco mais sobre o método de gestão para resultado. Entre em contato com a nossa equipe. Quer escalar, quer entender um pouco mais, quer estar perto de pessoas, assim como nós, todos os nossos consultores, toda a nossa comunidade. A gente tem a comunidade A Field, assim como a Fieldcast. Quer estar perto disso. Temos um evento presencial. Cara, ambiências, fique perto de pessoas que queiram gerar resultados tão grandiosos quanto você, ou fique perto de pessoas que estão gerando resultado que você gostaria. Então, esse é o primeiro passo. Não fica perto daquelas pessoas que não estão gerando resultado, não. Começa a ficar perto das pessoas que estão realmente gerando resultado. Então, fica esse meu convite para você. Muito obrigado pelo Fieldcast de hoje, Gustavo. Obrigado por ter conduzido boa parte dele e me inspirado. Não, mas a gente tem que compartilhar mais de você. Esse é meu trabalho aqui. É fazer e tirar o máximo, extrair o máximo de você para que a gente consiga alcançar o maior número de consultores e maior número de empresas possíveis. E como sempre, ao infinito e além. Tamo junto. Até o próximo. Até o próximo. Sexta-feira, toda sexta-feira, coloca na tua agenda.